E nós estamos trabalhando nesse mês a temática de uma nova série, que a gente chama Chamados a Ser Testemunha. Cristo tem nos instruído, tem nos chamado desde o início da sua igreja, desde quando ele estabeleceu a sua igreja, para sermos enviados como os discípulos de Cristo, sendo suas testemunhas até os confins da terra. E testemunhar, como nós vimos no último domingo, é muito além do que simplesmente falar algo, simplesmente contar uma narrativa ou contar uma linda história. Ser testemunha é você ser um agente ativo naquele momento e por isso você pode testemunhar a respeito. E hoje nós vamos continuar um pouco mais esse tema. Se você não teve a oportunidade de ouvir essa mensagem, depois você pode procurar lá no nosso Spotify, nós temos essa mensagem já disponível lá. E nós iremos continuar hoje a nossa série com o foco em sermos testemunhas. O que é ser uma testemunha? Como eu posso ser uma testemunha? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, lá em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 1. Todos acharam? Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Verso 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas, ou 5.000 homens. Verso 6. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgam os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Glória a Deus! Olha que texto poderoso esse texto de Atos capítulo 4. Isso aqui acontece logo depois de Atos capítulo 3, que grande revelação para nós, que nós temos nessa sequência. Mas o que acontece em Atos capítulo 3? Atos capítulo 3 é quando João e Pedro, eles chegam até o templo, a porta do templo, e tem um coxo que está pedindo esmolas. E eles, ao ver aquele coxo, eles falam: olha, dinheiro eu não tenho, moeda eu não tenho, mesmo eles sendo discípulos de Jesus, não tenho,
mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego, o testemunho que eu tenho, a mensagem que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, seja curado. E aquele homem que desde a sua nascença era coxo, ele simplesmente é curado, ele levanta instantaneamente e sai andando. O milagre não é apenas o fato, se a gente colocar para analisar, não é o fato apenas de alguém que não andava andar, mas aquele homem nunca tinha andado, ele não sabia o que é andar. Eu não sei se você já teve um bebê em casa, mas os bebês eles não saem da barriga andando, existe um processo. Primeiro o bebê tem que sentar, depois o bebê engatinha, depois o bebê dá os primeiros passos e cai, e aquele homem não precisou passar por nada disso, simplesmente foi feito um download celestial lá da skill para ele andar, e ele levantou caminhando. Ou seja, o milagre foi extremamente poderoso, é como se ele sempre tivesse andado. E esse aspecto chamou a atenção das pessoas, porque as pessoas passavam no templo diariamente e viam aquele coxo desde criança. Então era impossível negar aquela realidade. E logo depois que isso acontece, Pedro então ele faz novamente uma mensagem, ele apresenta o Cristo. E muitos do que ouvem, vendo aquilo, dizem: olha, eu não posso negar o que aconteceu. Realmente, aquilo que você disse, esse Cristo que você diz, ele realiza grandes sinais, prodígios e maravilhas. Ele é realmente o Filho de Deus. Porém, nesse mesmo momento, os sacerdotes, o sumo sacerdote, as lideranças religiosas tentam então fazer o quê? Segurar aquele discurso. Porque aquele discurso talvez ferisse a narrativa que eles tinham construído. A narrativa de um Jesus que na verdade era mau, um Jesus que merecia morrer, um Jesus que na verdade enganava as pessoas, um Jesus que até algumas semanas anteriores ele tinha sido trocado por Barrabás, um criminoso notório conhecido na sociedade. E o fato deles estarem anunciando um Jesus agora que liberta, que cura, que oferece perdão, que oferece transformação, que oferece uma nova vida, feria completamente a narrativa que eles tinham construído. Porque eles até talvez estavam à espera de uma grande revolta. Por quê? Porque eles esperavam que o fato daquele Cristo, um mártir, ser morto, pudesse gerar uma revolta, um conflito, uma guerra civil, para que eles pudessem talvez ter uma posição de destaque ainda maior, saindo de um poder apenas religioso para ir para um poder político. E tudo isso que estava acontecendo simplesmente estavam ruindo toda aquela construção, todo aquele pensamento, toda aquela narrativa que estava tentando ser imposta. E isso nos mostra que independente da forma como somos perseguidos, independente da forma como somos tratados, independente da forma que o mundo talvez nos ataque, nós precisamos entender que nós somos discípulos enviados de Cristo, e discípulos enviados de Cristo testemunham a respeito de Cristo, vivem como Cristo e falam sobre Cristo. Precisamos agir como Cristo agiu, precisamos agir como os discípulos de Jesus agiram, não buscando por meio de violência, não buscando por meio de doutrinação, não buscando por meio de domínio de uma esfera política, não é isso, mas sim através de sermos verdadeiras testemunhas de Cristo. Porque se nós fizermos o nosso papel e testemunharmos a respeito de Cristo, estaremos anunciando as verdades contra o mundo. E isso vai nos colocar em posições, talvez de destaque, talvez de confronto, talvez na frente de autoridades. E essas posições à frente de autoridades de destaque não é para o nosso próprio ego, não é para sentarmos junto à mesa e dizermos: não, agora fazemos parte aqui do clã do sumo sacerdote. Estamos agora aqui pensando na nova Jerusalém que vai ser construída agora com base nesse novo pilar doutrinário. Não, os discípulos foram lá e falaram: olha, vocês crucificaram o Cristo que estamos anunciando. Mas não se preocupe, Ele oferece perdão, porque nós também não somos perfeitos, nós erramos. Eu mesmo, Pedro, neguei Jesus na noite em que Ele foi crucificado 3 vezes. E eu falava que não queria fazer isso. Mas Ele me ofereceu perdão. Não só me ofereceu perdão, como me ofereceu também a possibilidade agora de eu ser um pastor da sua igreja, de eu poder apacentar as suas ovelhas. Isso nos mostra que a nossa vida não se resume ao que nós fizemos antes do encontro com Cristo, mas sim o que podemos construir a partir desse encontro com Cristo, tendo uma nova realidade, sendo uma testemunha, falando a respeito de Jesus, anunciando a sua mensagem. Como eu disse, Cristo não nos chamou para sermos meros defensores dele. O próprio Cristo, quando ele foi para ser crucificado, estava para ser preso, e Pedro vai e arranca a espada e quer resolver na força do braço, corta a orelha de Malco,
E Jesus repreende Pedro e fala assim: Pedro, aquele que vive pela espada morrerá pela espada. O que ele está querendo dizer é: viva pelo Espírito, para que você possa desfrutar das coisas do Espírito. Não viva pela força natural, não tenta fazer na força do seu braço. Ouça a voz do Espírito e seja conduzido por Ele para fazer aquilo que é preciso ser feito. E aí ele chega e ainda fala para Pedro: você acha que eu não teria autoridade no céu para mandar legiões de anjos aqui resolver essa situação? Você está achando que eu sou quem? Você não falou alguns dias atrás que eu era o Cristo, Filho do Deus vivo? Se eu sou Filho do Deus vivo, se eu sou o Deus encarnado, o Deus que criou todas as coisas, você acha que eu não teria autoridade para interromper tudo isso, se eu não quisesse passar por isso para cumprir a justiça de Deus? E muitas vezes nós estamos tentando defender a Cristo a ferro e fogo. Estamos querendo ser os templários do século 21. Colocar um capacete, uma armadura e vamos doutrinar o povo. Vamos ser os jesuítas, forçar a goela abaixo. Não é isso. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Muitas vezes nós achamos que para falarmos de Jesus nós precisamos ser mestres em teologia. E eu não estou dizendo que não precisamos sim. Como eu já tenho dito inúmeras vezes, precisamos ter uma boa razão e defesa da nossa fé. Não pode ser uma fé ilógica, uma fé burra, uma fé que força as pessoas a imaginar coisas surreais, e você tem que dizer: não, você precisa crer, você precisa acreditar. Não, a fé tem que ser algo que se apegue também à razão, mas não só à razão, mas no poder que opera através dela. Mas quando falamos do Evangelho, as pessoas precisam entender: realmente faz sentido, realmente existe salvação, realmente existe justificação. Agora, não podemos sermos apenas mestres, ou esperarmos sermos mestres para podermos sermos suas testemunhas. Como eu disse, é muito melhor alguém que tem a capacidade de chegar numa segunda-feira e dizer: olha, esse fim de semana, olha, tinha tudo para correr mal. Acordei parece com o pé esquerdo, mas de repente eu sentei na minha cama e falei assim: Deus, eu preciso da sua ajuda. E de repente eu senti uma paz dentro de mim. E talvez quando você está falando isso para alguém, aquela pessoa que você está falando pode estar passando pelo mesmo problema. Um turbilhões de emoções, o coração mais agitado que o mar revolto nas tempestades aqui de Portugal. E de repente aquela palavra traz para ela um ânimo, um encorajamento. Ela fala assim: então quer dizer que se eu pedir, Jesus me ajuda? E aí você fala sim, e a pessoa vai e ora, e de repente ela sente a mesma paz. Isso é testemunho. E você não precisa ter que abrir uma enciclopédia bíblica, falar de teologia sistemática, falar sobre toda a soteriologia e falar da pneumática e tudo. Nada disso, você apenas testemunhou a respeito daquilo que você está vivendo. E é para isso que fomos chamados, sermos testemunhas. É claro que sim, precisamos nos investir realmente de conhecimento, de razão, enchermos da palavra, porque se nós estivermos cheios da palavra, não podemos o que? Testemunhar. Uma das coisas que eu tenho visto ultimamente, e que talvez seja o maior conflito da atual sociedade, é que as pessoas hoje precisam encontrar um propósito. E nós vamos até ler o livro Uma Vida com Propósitos, justamente para a gente poder trabalhar isso juntos como igreja. Mas o que me chama a atenção é que as pessoas, elas não querem simplesmente entrar em um trabalho. Hoje não basta você apenas arrumar um bom emprego com bom salário que pague as suas contas. Você precisa se sentir importante naquilo que você faz. Você precisa estar construindo algo, ou você precisa pelo menos achar que está construindo algo. E por isso, muitas empresas hoje têm investido recurso e tempo para falar o quão importante você é e qual é o seu impacto dentro daquela estrutura. Isso é muito bom, porque nós vemos que realmente as pessoas estão valorizando não apenas o recurso financeiro, não apenas um status, mas estão valorizando um propósito. Elas querem entender o sentido da vida. Elas não querem simplesmente passar por esse mundo sem deixar a sua marca. Por isso que as pessoas estão lutando por causas ecológicas, por causas sociais, pessoas estão fazendo flotilhas para tentar ajudar pessoas lá na Palestina. E tudo isso está sendo feito por quê? Porque elas querem deixar a sua marca, querem deixar um legado, querem deixar algo que seja notável.
As pessoas não querem que simplesmente a sua vida seja algo dispensável. Alguém que simplesmente esteve aqui, viveu 20 anos, 40, 60, 80 anos, e de repente, no outro dia, está morta, ninguém já se lembra, ninguém sabe quem é. Não, as pessoas querem ter impacto. Pessoas querem influenciar outros. Aí estamos agora nessa busca infinita de todo mundo querer ser influencer. E aí pessoas que querem ser influencer começam a ter relações no sentido comerciais ou administrativas com facções criminosas, como recentemente vimos. Pessoas que começam então a viver agora só na busca de propósito, e esquecem às vezes de fazer o básico. Esquecem que antes de viver por um propósito você precisa comer, você precisa pagar a conta também. E para cada um viver esse propósito, as pessoas têm escolhido as suas narrativas. As pessoas têm escolhido uma defesa pelo qual. Então tem pessoas que defendem agora a defesa ambiental, tem pessoas que pegam uma narrativa de defesa agora, o pessoal que é mais vegan, que fala que o grande problema do mundo é os bois e fala da geração de gás carbônico, que o desmatamento é ruim. Eu não estou dizendo que são narrativas que não tenham fundos de verdade. Talvez muitas delas até estão bem baseadas, outras nem tanto. Mas o que chama a atenção é que as pessoas que normalmente defendem essas narrativas e que vivem e morrem por essas narrativas, muitas delas sequer sabem o que a narrativa que elas falam diz. Ou sequer conseguem sentar numa mesa com alguém que pensa diferente e consegue dar razão da sua narrativa ou daquilo que você acredita. Existe um programa no YouTube que eu de vez em quando assisto, que acho que é 13 contra 1, 21 contra 1, alguma coisa assim. Normalmente eles trazem um tema, trazem uma pessoa que pensa contrária de 23 pessoas e as 23 pessoas têm que ir debatendo. E você começa a ver cada absurdo nesses encontros, e você vê essas pessoas que muitas vezes têm característica no seu corpo da narrativa. Talvez você olhe e fale assim, não, essa pessoa realmente ela vive aquilo. Aí você faz um confronto nela e de repente você percebe que afinal ela não vive aquilo. Afinal ela vive mais ou menos. Afinal às vezes ela nem sabe do que está falando. Ela simplesmente está sendo um papagaio repetidor. Ela ouviu um influencer daquela narrativa, que ela decidiu aceitar dentro dela, e ela começa agora a simplesmente replicar aquilo. E isso se torna um discurso vazio. Isso, na verdade, não favorece em nada aquilo que eles estão construindo. Quantas pessoas aqui, talvez vocês já não viram, eu já vi vários reels no Instagram, de pessoas que vão em manifestações de aspectos políticos diferentes e começam a perguntar, o que você acha disso? Ah, isso é muito ruim, o que você acha disso? É muito ruim, isso aqui é muito ruim. Ah, mas isso é o candidato que você está apoiando. Aí a pessoa toma um nó na cabeça. Ah, é verdade. E dos dois lados, eu não estou dizendo que é um lado certo ou errado. Por quê? Porque as pessoas, elas simplesmente escolhem uma narrativa, ouvem algo a respeito, não querem conferir e simplesmente a partir de agora essa é minha bandeira e eu defendo. São pessoas rasas, são pessoas que falam alto, mas não têm profundidade. Fazem grande barulho e não têm peso nenhum na comunicação. E o que o apóstolo Paulo, quando ele fala para os atenienses, ou quando ele fala para a igreja de Corintos, ele fala, olha, eu não vim com vocês com apenas um discurso eloquente. Eu não vim aqui como uma narrativa, eu não vim apresentar uma nova narrativa para você defender nas suas redes sociais, na sua vida pessoal, no aerópago, no bar da esquina. Eu não vim para apresentar uma narrativa. Eu não vim com um discurso apenas como uma lata berrando e falando alto e sendo emotivo nas minhas palavras, mas eu vim mostrar para você um evangelho através do quê? Da manifestação do poder de Deus. O que Paulo estava dizendo é, eu não vim aqui falar a respeito de algo, eu não vim falar a respeito de uma filosofia, eu não vim falar a respeito de uma mensagem vazia, mas eu vim testemunhar a respeito daquilo que aconteceu na minha vida quando eu tive um encontro com Jesus. Eu era um Paulo perseguidor da igreja, eu era um Paulo que conhecia a Deus pela leitura, pelo relacionamento, mas de repente eu tive um encontro com Jesus, e a partir daí a minha vida foi diferente.
A partir daí eu entendi qual era o meu propósito. E o meu propósito era anunciar a Jesus, era levar essa mensagem para as igrejas gentis, levar essa mensagem para os gentios, fazer esse caminho árduo, ser morto, perseguido, ser açoitado. Paulo não estava celebrando os açoites no corpo como algo, não, bacana, olha, eu tenho 35 cicatrizes, você tem quantas? Pô, só 6, não, a gente precisa viajar mais juntos. Não, Paulo estava dizendo, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo, com orgulho, porque eu sei que eu não estou falando de coisas vazias, mas eu sei que toda vez que eu testemunho a respeito dele, eu proporciono um encontro dele com pessoas, e as vidas são salvas, pessoas são transformadas. É esse que tem que ser o nosso propósito como testemunhas. Não estamos aqui defendendo uma narrativa, não estamos defendendo uma filosofia. Eu não quero que você saia daqui amanhã e na sua empresa você chegue, não, porque a minha igreja ela tem uma boa mensagem, não, porque a minha igreja é boa. Fale de Jesus. Não é Aletos que salva ninguém. Nós temos apenas uma estrutura para poder proporcionar encontros com Cristo. Mas a mensagem continua sendo uma só: Jesus. Arrependimento, transformação e o chamado para sermos suas testemunhas. Precisamos parar um pouco de olhar apenas para nós, o meu, eu, e começarmos a entender que nós não somos o centro do Evangelho, nós não somos o centro da Bíblia. Deus não estava lá no céu sozinho pensando, meu Deus, e agora eu vou fazer? Pô, o Flamengo perdeu ontem. Eu precisava colocar isso hoje, né? Mas pronto. Se vocês não viram, perdeu de 3-0 para o Palmeiras, está o maior do Brasil. Então vocês já estão cientes aí das novidades. Mas em resumo, Deus não estava lá sozinho e triste, e falando, não, olha, coitadinho do homem, eu preciso ir lá. Eu preciso construir o ser humano, porque ele é o centro de tudo. Ai meu Deus, que ser humano lindo. Deixa eu passar um perfuminho aqui. Oh meu filho, vem aqui. Não. Deus não precisava do ser humano. Deus sempre existiu. Para nós é muito difícil a gente imaginar isso, porque a gente sabe que a gente nasceu. A gente não existiu para sempre. Mas Deus existiu. Ele não foi criado por ninguém. Mas ele tinha um amor tão grande, transbordante, que ele decidiu, eu preciso fazer com que esse amor seja maior. Mais pessoas experimentem disso. E ele cria o homem. E o homem, sendo realmente impecável como somos, na sua primeira oportunidade, falhamos. E aí ele oferece-nos a possibilidade de restauração. Para quê? Para que possamos viver da forma como Ele nos criou para sermos. Não para eu ser quem eu quero ser, não para eu achar o que eu devo fazer, não porque eu acho que o meu corpo e as minhas regras, não. O seu corpo não é seu, você foi criado por Deus, então as regras é dele, não é sua. As decisões são deles, não são minhas. Sou eu que tenho que abrir mão da minha vontade pessoal para fazer a vontade dele. Não sou eu que tenho que customizar Deus como se eu estivesse fazendo um lanche no McDonald's lá. Não, sem salada, com salada. Não, esse aqui é o meu Deus, agora eu vou adorar esse Deus. Não. Sou eu que tenho que moldar a minha vida com o respeito do que ele olha ao meu respeito. E sermos testemunhas vai nos gerar esse tipo de situações. De nós olharmos para nós mesmos e entendermos, olha, se eu sou testemunha de Jesus, e se Jesus fala que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Se Jesus fala que eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso. Ah, pastor, mas é difícil? É difícil para todo mundo. Até hoje eu não achei um caminho fácil para fazer. Renúncia é difícil. Os meus filhos, eu chego e falo assim, não vai abrir figurinha da Copa hoje. Nossa, é um berreiro em casa. Ele tem 6 anos. E é um pacote de figurinha, que não vale 2 euros. E não custa nada para ele ficar e esperar 5 minutos. Mas para ele parece que custou a vida. E aí às vezes Deus fala para a gente, para de fazer isso. Não, meu Deus, isso é muito difícil. É difícil. Não é para ser fácil. Se fosse fácil, você não precisava parar para fazer, né? Agora, sermos obedientes é o que vai nos habilitarmos a sermos suas testemunhas. Porque o mais fácil para os discípulos de Jesus era sentar à mesa do sumo sacerdote e falar assim,
olha, não, afinal, chegamos no topo. Imagina eu, Pedro, pescador, nunca tive acesso aos livros sagrados, a única mensagem que eu ouvia era quando eu ia na sinagoga, e de repente agora eu estou aqui sentado numa audiência com o sumo sacerdote, com o representante, antes de Cristo, de Deus na terra. Era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano. Era ele que entrava na presença de Deus para representar o povo. Se nós estivéssemos com um pensamento incorreto, se Pedro estivesse com esse pensamento incorreto, talvez ele falasse assim, meu amigo, eu agora estou na mesa, finalmente, hein? Agora sim chegou os louros. Glória a Deus, valeu a pena o sacrifício. Mas Pedro entendeu que ali não era o seu lugar. Como testemunhas, nós precisamos entender onde é o nosso lugar. Talvez você foi chamado para sentar em mesas como do sumo sacerdote, mas talvez você foi chamado para ser uma voz profética naquela mesa, para dizer o quão errado eles estavam, para dizer talvez para uma autoridade que ele não tem que fazer aquilo que deveria. Porque Cristo, Ele não está interessado naquilo que nós achamos que devemos fazer. Cristo está interessado naquilo que Ele nos deixou como obrigação de fazermos. De sermos suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se nós não estamos falando sobre Jesus na nossa Jerusalém, na nossa casa, se nós não estamos falando de Jesus na nossa Judéia, na nossa vizinhança, se nós não estamos falando de Jesus na nossa Samaria, que seria o nosso distrito, se nós não estamos falando de Jesus pelas nossas redes sociais que alcançam o mundo, nós estamos sendo suas testemunhas. E o convite de Cristo é sermos testemunhas. Mas precisamos tomar cuidado para não sermos falsas testemunhas, ou testemunhas que corrompam o real testemunho de Cristo. Infelizmente, hoje nós vivemos um cristianismo cultural. Um cristianismo onde hoje é cool você ser cristão. Então você coloca lá no seu Instagram lá uma cruzinha, fala assim, sou cristão. E aí você faz tudo o que você acha que tem que fazer. Vive uma vida completamente desregrada. E eu não estou querendo trazer legalismo aqui, obrigações de você ter que seguir uma determinada doutrina, usos e costumes, nada disso. Eu estou dizendo é que não condiz você colocar uma faixinha na cabeça 100% de Jesus, e enquanto a sua esposa está grávida, você trair ela com sabe Deus com quem. De você ser envolvido em escândalos com prostitutas. Isso não é ser testemunha de Cristo. Isso é ser um prejuízo para o testemunho de Cristo. Porque isso mostra que você criou uma figura de Cristo, que não é o Cristo que a Bíblia mostra. Não é um Cristo que confronta quando você está no seu erro e chama você ao arrependimento. A mensagem que Pedro fala para o sumo sacerdote, para aquele que adentrava o Santo dos Santos, não foi uma mensagem, não, continue assim, olha, mas só libera a gente aqui, está tudo certo. Não, foi dizer, olha, o Cristo que vocês crucificaram, que vocês erraram, que vocês não aceitaram como Cristo, que vocês, sendo conhecedores de toda essa mensagem, sendo conhecedores de toda a Bíblia, de tudo aquilo que Deus já tinha revelado para vocês, podendo falar com Ele uma vez por ano, vocês o rejeitaram como se fosse nada. Uma pedra descartada, e ela se tornou o que agora? A pedra angular. O que é a pedra angular? Essa é uma referência para dizer que naquela altura eles faziam arcos, os romanos faziam arcos que eram com pedras encaixadas. Não existia o cimento. Você pode até visitar, tem várias ruínas, aquedutos, que você consegue ver até hoje essas grandes obras. E eu fico surpreso como pedreiros hoje, com o século 21, com laser, ainda deixa a parede torta. Os caras deixavam tudo no jeito. E a pedra angular era uma pedra que ela tinha um encaixe perfeito no centro do arco, e é onde ela segurava todo o peso daquela estrutura. Se você tirar aquela pedra, todo o arco rui, porque aquela pedra é a que faz a sustentação de todo o resto. Porque não tem cimento, não tem liga, é uma pedra encaixada na outra com aquela trava. E Pedro está dizendo isso para eles na perspectiva de, olha, vocês precisam entender que Cristo agora não é uma pedra descartada, Ele é uma pedra angular, Ele está sustentando todas as coisas.
Por isso que depois nós vamos ler no texto que a Bíblia fala, que Jesus sustentando tudo mediante o seu poder. Por quê? Porque Ele é a pedra angular, Ele sustenta todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por intermédio dEle. E quando Pedro fala isso para o sumo sacerdote, ele está trazendo um confronto, dizendo: olha, vocês erraram, vocês crucificaram Cristo, vocês os descartaram como se Ele não fosse nada, sendo que Ele é a parte mais importante de tudo. Ele é a pedra angular, sem Ele tudo isso aqui rui. Se Cristo não existisse, tudo aquilo que vocês estão vivendo e pregando é vão. Se a ressurreição de Cristo não é válida, tudo o que vocês estão esperando do Messias é inútil. E Pedro está falando isso para o sumo sacerdote, o Pedro pescador. Não é o Pedro teólogo. Se fosse o apóstolo Paulo falando uma mensagem dessa, eu nem ficaria surpreso. Porque era alguém que tinha tradição religiosa, um fariseu, alguém que tinha estudo. Mas Pedro não. Pedro era homem como a gente. Falava carne, se calhar. E esse Pedro, ele traz um choque de realidade para aqueles sacerdotes. Mas ele não traz apenas acusação, porque Pedro não foi chamado para ser juiz, mas nem para ser promotor, mas para ser testemunha. E depois dele apresentar essa mensagem, Pedro aqui estava exercendo um ofício profético. Ele estava trazendo o quê? Realmente um confronto. Pedro estava sendo como o profeta que encontrou Davi depois do pecado de Davi. Traz uma história, e Davi: quem é esse homem? Traga ele hoje que eu vou matar. E aí o profeta fala: então Davi, esse homem é você. O que Pedro está fazendo com o sumo sacerdote é a mesma coisa. Uma voz profética, denunciando algo que não está certo. Olha, vocês erraram, esse foi o erro de vocês. Mas logo a seguir Pedro fala: arrependam-se. Ele diz, verso 9: visto de que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou, este homem está aí curado diante do Senhor dos olhos. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, vocês religiosos, rejeitaram o Filho de Deus, mas que agora se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E os sacerdotes agora, depois de ouvir esse choque de realidade, tomarem esse soco de direita bem acertado, porque realmente a ficha caiu neles, eles entenderam. Eles falam, no verso 13: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que as pessoas, quando nós estamos conversando com elas ficam admiradas, surpresas e percebem que nós tivemos um encontro com Jesus? Será que quando as pessoas olham para nós como testemunhas, elas veem verdadeiramente que nós caminhamos com Jesus? Será que aquilo que falamos continua sendo o nosso discurso do Pedro antigo, sem instrução, ou a partir de agora nós somos suas testemunhas? Será que estamos falando sobre a possibilidade de arrependimento, de salvação, falando que não existe outro caminho a não ser Jesus? Porque não estamos anunciando uma narrativa, não estamos aqui para defender uma narrativa, nós estamos aqui para para testemunhar o Evangelho. E é evidente que o Evangelho muitas vezes vai gerar confronto, porque um Evangelho que não gere confronto não é Evangelho. Porque o Evangelho me confronta todos os dias, porque eu olho para dentro de mim e falo: cara, como eu continuo errando coisas bestas, eu preciso mudar. O Evangelho diariamente ele tem que ser um espelho que me mostra que eu não sou perfeito ainda. Vai chegar o dia que eu vou ser perfeito como Cristo. Mas até lá eu preciso olhar e falar assim: eita, não, hoje eu preciso tirar a barba. Eita, meu cabelo está grande, tem que cortar. Eita, engordei, tem que emagrecer. Eita, emagreci demais, tem que engordar.
O espelho serve para essas coisas. Para nos dar um choque de realidade e mostrar, olha, o corte que ontem estava perfeito hoje já não está. O meu rosto sem tratamento estava perfeito ontem, hoje já está cheio de rugas, tem que fazer tratamento. E se nós, quando olhamos para o espelho natural, vemos essas coisas, e isso tem que gerar em nós um motivo de transformação, imagina quando nós olhamos para o Evangelho e vemos que a nossa vida não reflete o que está pedido para ser. Tem que gerar transformação. Tem que gerar um constrangimento na gente, de entendermos que precisamos diariamente sermos transformados. Eu não posso acordar no meu dia e achar, não, hoje, glória a Deus, eu sou a quarta pessoa da Trindade, hoje eu estou impecável. Se você acordou com esse pensamento, já está errando aí, que seu ego já está muito inflado. Então você tem que aprender sobre humildade. Porque sermos testemunhas é nós olharmos para nós, para que possamos falar a respeito de Cristo. Mudar aquilo na gente, não nos outros. Porque senão eu vou estar fazendo o exemplo que Paulo disse, olha, você está vendo o cisco nos olhos do seu irmão e não está vendo a trave no seu rosto. Agora, se nós cuidarmos dos nossos ciscos, talvez das nossas traves, talvez aquele que tem um cisco, ele vai falar assim, eita rapaz, aquele tinha uma trave no olho e tirou, será que eu tenho uma coisa? Ei, tem um cisco aqui. Isso é ser testemunha. Não é exigir dos outros aquilo que você não faz. É testemunhar aquilo que você está fazendo. É testemunhar o impacto que Cristo tem na sua vida. É falar a respeito daquilo que você conhece. Pedro estava falando sobre aquilo que ele conhecia, sobre um Cristo poderoso. Se Pedro estava anunciando um Cristo que cura, que salva, que transforma, é porque ele viu um Cristo que cura, que salva e que transforma. É porque ele teve contato com um Cristo que cura, salva e transforma. Então eu não posso anunciar um Cristo que cura, salva e transforma se eu não tenho esse contato com esse Cristo. Se esse Cristo não me cura, não cura as minhas dores naturais, não cura as minhas emoções, não cura os meus traumas, como eu posso falar que Cristo cura? Então eu preciso primeiro ter esse encontro com Cristo. Falar assim, Cristo, eu preciso conhecer essa sua face. Ainda não conheci. Então me cura, me transforma, me salva, me perdoa. E aí quando fazemos essas coisas, nós podemos então testemunhar daquilo que aconteceu na nossa vida. O maior testemunho que podemos falar não é falar a respeito do testemunho do coxo que andou lá em Atos 3, não é falar sobre o testemunho da mensagem de Pedro sendo mais de 5.000 homens sendo salvos, não é falar a respeito do testemunho de Paulo, que foi picado por uma serpente quando teve um naufrágio lá na ilha de Malta e nada aconteceu. Isso são coisas maravilhosas, mas o maior testemunho é aquele testemunho que aconteceu na sua vida, porque você fala com propriedade. Eu estava assim e agora não estou, e isso foi por causa disso. O que mais me chama a atenção nesse texto é o que está lá no verso 19 e verso 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Essa é uma frase que tem um impacto monstruoso aqui e as pessoas passam despercebido. Nós já tratamos em algumas séries passadas sobre a responsabilidade de sermos obedientes a Deus. O que Deus espera de nós é a obediência. Quando Deus estabelece um homem lá no Éden, ele coloca Adão, o que ele fala? Você pode comer de todas as coisas, menos dessa árvore. Se Adão fosse obediente a Deus, talvez hoje nós estávamos lá brincando com as onças, leões e aquelas imagens que o pessoal cria aí agora nas IAs, Estávamos no Éden. Mas o homem foi desobediente. O pecado do homem foi a desobediência, porque Deus falou, faça algo, ele não fez algo. Depois a gente vai avançando, aí a gente chega em Moisés, libertador do Egito. Deus tinha falado para ele, toque com a vara na rocha e vai sair água. Era para quê?
tocar com a vara na rocha. Moisés estava extremamente nervoso e irritado que o povo estava buzinando na sua cabeça. O que ele fez? Desceu o rei na rocha. Em vez de sair água, saiu sangue. E depois desse dia, o que aconteceu com Moisés? Moisés, meu filho, você vai ver com seus olhos a terra prometida, mas você não vai entrar lá, porque foi desobediente. Isso mostra que não basta apenas a gente começar bem, a gente tem que terminar bem. Não basta eu ser obediente no início da minha jornada, eu tenho que ser obediente até o final da minha jornada. Aí vamos continuar. Entra a esfera dos reis. Saul é estabelecido como rei. Deus chega para Saul e fala: Saul, quando você for para aquela cidade, mate todo mundo e não traga nada de lá, queime tudo, queime os campos, as casas, tudo. Por quê? Porque era uma vingança, não era uma vingança, era um julgamento que estava sendo feito por aquele povo, porque quando o povo estava fugindo do Egito, aquelas pessoas não os receberam, sendo que Deus tinha falado que era para eles receberem. Então eles estavam colhendo juízo de terem sido desobedientes lá atrás. O que Saul faz? É desobediente e ainda mente ao Senhor, dizendo: não, os homens me pressionaram porque tinha tantas coisas boas aqui e eu fiquei com medo. Mentiroso, além de ser desobediente, era mentiroso. O que aconteceu com Saul? Perdeu o reinado. E aí nós vamos vendo todas as histórias na Bíblia. Todas as vezes que os reinos foram divididos, foi por conta da desobediência. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia e para a Síria, foi por conta da desobediência. Toda vez que o templo foi destruído, foi por conta da desobediência deles, do afastamento de Deus. Então o sumo sacerdote, ele sabia que o centro, o cerne da mensagem que está lá sobre Deus é obediência. E aqui Pedro e João, então, eles fazem uma pergunta para o sumo sacerdote que eles não respondem. Porque eles chegam para o sumo sacerdote e falam assim: senhores, nós entendemos que vocês não querem receber o Cristo, nós entendemos que vocês sabem o que vocês fizeram, que vocês não são inocentes, não são culposos, vocês são dolosos, vocês sabem e fizeram porque o interesse de vocês é natural e terreno. Vocês querem controlar as pessoas, vocês querem usurpar o direito das pessoas, que é o que a Bíblia fala lá quando Jesus, antes daquela passagem que todo mundo usa para a questão de ofertas, que a viúva trouxe só 3 moedinhas e todo mundo celebra, e tem esse lado bonito da mulher ter entregado tudo, mas alguns versos antes você vê Jesus falando mal dos fariseus, porque eles falam: olha, os fariseus, eles tiram das viúvas, sendo que a Bíblia orienta que nós devemos cuidar das viúvas, oferecer às viúvas, não tirar das viúvas. Então aquelas 3 moedinhas que a viúva leva, ela nem deveria levar, porque na verdade ela deveria receber. Isso mostra, na verdade, o quão distante as pessoas estavam do que era verdadeiramente o que Deus esperava. E esses sacerdotes sabiam, porque tinha essa influência. Quando Jesus desce o rei lá e quebra tudo no templo, é porque eles estavam fazendo disso um comércio. E o sumo sacerdote sabia. Por quê? Porque ele recebia também. Então eles não crucificaram Jesus inocentemente. Ah, nossa, não sabíamos. Sabiam, quiseram, porque eles não queriam perder a sua autoridade, porque a partir do momento em que Cristo agora era o sumo sacerdote, onde cada um tem o seu sacerdócio pessoal, onde você agora pode adentrar a presença de Deus sem ter a figura de alguém, essa figura perde autoridade. Essa figura que vivia agora das custas de vocês, e agora você não precisa dessa pessoa, você próprio pode acessar a Deus, essa pessoa agora perde essa estrutura. Então eles não queriam, então eles se protegeram, fecharam-se. E aí Pedro chega e fala o seguinte: olha, julguem agora os senhores, mestres da lei, doutores da lei. Por acaso é justo aos olhos de Deus obedecer a quem? A Ele ou a vocês? O que Pedro e João estão dizendo, no caso Pedro aqui, mais especificamente, está dizendo para os sacerdotes vocês estão querendo que a gente desobedeça a Deus? Como vocês fazem, como todo o povo de Israel fez? Vocês não sabem da punição e da condenação que há pela desobediência? E é isso que vocês estão nos pedindo? Vocês querem que a gente ouça vocês que estão no erro e desobedeça a Deus? Julguem os senhores, é certo eu fazer isso? Eu sabendo que Deus está me mandando fazer isso, eu não faço? E aí que Pedro fecha com chave de ouro, para mim, todo esse contexto e toda essa mensagem. Que ele diz assim, verso 20:
pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que Pedro está dizendo é: eu não posso deixar de ser uma testemunha. Porque eu não estou falando de algo que eu simplesmente recebi de alguém. Eu estou falando de algo que eu ouvi, vi. Ou seja, o que ele está dizendo é algo que eu presenciei, algo que eu sou participante, algo que eu estou envolvido. Eu não posso deixar de falar disso. Eu não posso me calar. Quando realmente Jesus for o centro das nossas vidas, quando nós verdadeiramente entendemos o impacto que Ele tem em nossas vidas, nós vamos entender que nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e vimos nele, daquilo que presenciamos na nossa vida. Falar de Jesus não se torna uma obrigação, se torna a nossa vida, porque quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu vou falar dele. Se eu não falo de Cristo, é porque eu não estou me relacionando com Ele. Quanto mais fundo for nele, quanto mais eu presenciar, quanto mais eu viver, quanto mais eu ouvir as suas verdades, mais eu vou caminhar em direção a ser uma testemunha efetiva. Porque não é justo aos olhos de Deus eu me calar, sendo que eu tenho visto, ouvido e participado de tamanha graça na minha vida. Eu não posso simplesmente deixar de falar para o mundo como eu era e agora como eu sou. Não pela minha força, não por algo que eu fiz, mas mediante a Cristo. Eu não posso deixar de falar o quanto Cristo me amou quando eu não valia nada. O quanto Ele me ama hoje. O quanto Ele me alcança, o quanto eu sou abençoado. Eu não venho para a igreja para fazer uma barganha com Deus para ser abençoado porque eu vim para a igreja. Eu já sou abençoado, por isso eu venho aqui celebrar que eu sou abençoado. Eu venho aqui reconhecer: Jesus, o Senhor é tudo na minha vida. E porque você é tudo na minha vida, o mínimo que eu posso fazer é vir aqui celebrar a sua presença. O mínimo que eu posso fazer é ter um encontro com você diariamente. O mínimo que eu posso fazer é falar a respeito de você, a respeito daquilo que aconteceu comigo. Não para minha glória, mas para dizer que se aconteceu comigo, eu que não sou especial, eu que não tenho nada diferente, eu que tenho os mesmos problemas de todos, se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Se aconteceu comigo que eu era problemático, que eu tinha 1 milhão de coisas erradas e que agora eu posso viver uma nova vida mediante a graça de Deus que opera em mim, pode acontecer com você. Imagina, se aconteceu comigo que não valia nada, que eu era o cocô do cavalo do bandido, não, qual que é o mosquito do cocô do cavalo do bandido, né, que é pior ainda. Imagina você que já é quase a 4ª pessoa da Trindade. Vai ser mais rápido, mais fácil, não é? Vou ter que editar essa mensagem, que eu não sei se essa palavra, né, pode soar negativa, mas pronto. Mas o principal objetivo é que quando nós falamos de Cristo, nós estamos anunciando aquilo que Ele fez em nós, para que o mundo possa ter um encontro com Cristo. A frase que eu mais gosto de falar, e vocês devem estar já cansados de ouvir: Deus nos chamou, não para oferecer ao mundo um novo escândalo, mas para oferecer ao mundo um encontro com Cristo. Esse é o papel de sermos testemunhas de Cristo. Nós somos enviados diariamente para o mundo, não para oferecer um novo sacrifício, não para ser mais um falso cristão, não para ser mais um 100% de Jesus na cabeça e 100% do diabo no corpo. Nós fomos chamados para sermos suas testemunhas, para falar sobre arrependimento, transformação, salvação e justificação mediante quem? Jesus Cristo. O mundo ele não está cansado de Jesus. O mundo está cansado de ouvir de pessoas que não são de Jesus falarem sobre Jesus. Quando nós somos verdadeiras testemunhas e vivemos aquilo que estamos testemunhando, o mundo ouve. É o que a Bíblia mostra. Em 2 mensagens de Pedro, mais de 8.000 pessoas foram salvas. Pedro pescador, não era Pedro fariseu, Pedro teólogo, Pedro... Não. Era o Pedro que algumas semanas atrás quase foi preso por tentativa de assassinato, por cortar a orelha de um. 3 dias depois nega Jesus. Depois fica pelado lá no barco, lá em depressão, achando que a vida tinha acabado. Esse mesmo Pedro teve a um fio
do mesmo fim do que Judas. O peso, a condenação, de estar na cabeça, eu sou uma farsa. Eu falei para Jesus, não vou te negar, na primeira oportunidade neguei. Mas quando Pedro verdadeiramente tem um encontro com Jesus, não é um seguidor de Jesus, não é um amigo de Jesus, ele agora tem um encontro de verdade com Jesus, ele larga tudo para trás, ele esquece barco, esquece vida, e ele decide agora caminhar de acordo com aquilo que Jesus disse quem ele era. E ele então é revestido com o Espírito Santo para poder ter o poder de ser uma testemunha. E no seu primeiro discurso, como vimos semana passada, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Nesse discurso agora, logo depois de ter manifestado um dom, uma cura naquele coxo, 5.000 homens foram salvos. Que eficiência de discurso. Mas ele apenas foi o quê? Testemunha. Ele entendeu que não era na força dele, que não era falar a respeito dele, não era falar a respeito das coisas que ele fazia, mas era falar a respeito do Cristo e viver de acordo com isso. Por isso eu vou listar bem rápido aqui 5 características de uma testemunha. Primeiro, precisamos conhecer Jesus. Ninguém testemunha algo de que não sabe. Imagina você ser convocado para ir num tribunal e falar o seguinte: olha, a gente queria saber aqui como que foi essa situação lá da mãe que abandonou os 2 miúdos ali na estrada. Não, doutor, eu moro no Porto, eu estava dormindo. Não, você é testemunha, eu quero que você me fale. Não, eu não sei, eu não estava lá. Vai testemunhar. Pensa quão ilógico seria isso. E quantas vezes talvez nós estamos querendo ser testemunhas de Jesus e nem sequer sabemos quem Ele é? Nem sequer sabemos o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele espera de nós. Precisamos conhecer Jesus. Atos 4:20, eles falavam, pois não podemos falar daquilo que vimos e ouvimos. Ele não falou assim, não podemos deixar de falar daquilo que imaginamos. Não podemos de falar da narrativa que foi construída. Não podemos deixar de falar daquilo que eu ouvi do meu influencer favorito. Não, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi do próprio Cristo, das experiências que eu tive com Ele. Nós precisamos entender quem verdadeiramente Ele é, para que possamos ser efetivos nos nossos testemunhos. Testemunharmos Jesus porque o conhecemos, e quanto mais o conhecemos, mais fielmente o anunciamos. Infelizmente, hoje nós estamos num contexto religioso que é absurdo o que a gente vê nas igrejas. Mensagens que falam de tudo, menos de Jesus. Um evangelho que você pode fazer o que você quiser, menos confrontar a sua vontade pessoal. Menos negar as suas vontades e cumprir a vontade de Cristo. Por quê? Porque desconhecem a Cristo. Porque criaram uma imagem de um Cristo e acham que é essa a mensagem. Mas desde o princípio, se nós lemos de Gênesis a Apocalipse, a mensagem é uma só: arrependimento, salvação e justificação mediante uma única pessoa, Cristo. O homem sozinho não consegue. Tudo que temos e podemos é por conta de Cristo. Por isso devemos celebrar e anunciar a Ele. E nós só vamos fazer isso quando o conhecemos verdadeiramente. Qualquer texto que você lê no Antigo Testamento, você vai sempre ver Cristo envolvido. Em cada aspecto que tem lá. Porque a Bíblia, ela narra uma única história. O Deus que se encarnou para levar nele a justiça que éramos para ser nós, a sermos castigados. Para que, mediante a Ele, nos tornássemos justiça ou justificados em Deus. Essa é a justificação. Recentemente eu ouvi uma mensagem do Tim Keller que fala sobre justificação e justiça. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto é que ele fala, sobre 4 perspectivas importantes dentro do Evangelho. Nós precisamos cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos pobres. Essa é a temática da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Se você ler lá Tiago 1,
fala a respeito disso. Ou seja, o quarteto de proteção. E quantas vezes nós, como cristãos, talvez olhamos para essas 4 características e queremos, na verdade, nos afastar disso. Como eu disse, a igreja não é uma ONG social. Nós não estamos aqui simplesmente para apresentar ou sermos bonzinhos. Nós estamos aqui para anunciar a Cristo. Mas se Cristo disse que nós temos que cuidar dessas 4 características, dessas 4 pessoas, dessas 4 classes sociais, nós devemos fazer. Não podemos ser negligentes nisso. E quantas igrejas que nós vemos que têm recursos para fazer tudo o que quer? Para comprar jatinho, o pastor ir para um lado e para o outro. Mas não tem uma obra social. Não tem uma viúva financiada. Não tem um órfão cuidado. Não tem um orfanato da igreja. Não cuida de um estrangeiro. Manda missionário e manda o missionário se virar. Vai trabalhar. Isso já mostra a discrepância. Mas existe um porquê que essas 4 características são importantes. Porque nós fomos encontrados nessas 4. Nós, durante muito tempo, nos sentimos órfãos. Até que encontramos o verdadeiro Deus e entendemos que Ele é o nosso Pai. Mesmo que você não tenha tido uma boa experiência com seu pai terreno, o Deus Pai, Ele é o Deus perfeito, que cuida dos seus filhos, que resolve a situação. Nós éramos estrangeiros, somos estrangeiros nessa terra, por isso devemos cuidar dos estrangeiros. Não é porque talvez você nasceu aqui ou você nasceu em um outro sítio e você vai destratar alguém que veio para cá. Talvez nós somos estrangeiros aqui e maltratamos outros tipos de estrangeiros. Porque talvez pensam diferente, talvez tenham uma cor diferente de pele, talvez uma forma diferente de falar. Mas todos nós somos estrangeiros nesse mundo, a nossa terra não é daqui. Nós somos peregrinos aqui na terra. E os pobres, foi a parte que mais me pegou, que eu falo que eu ainda preciso me converter algumas vezes. Que o Tim Keller, ele fala que muitas vezes nós gostamos da justiça, mas não gostamos da justificação, porque achamos que as coisas são distintas. Então eu não faço a justiça terrena, então eu não ajudo os pobres. Ou melhor, eu talvez até ajude aquele pobre que não teve escolha. Ele é pobre não porque ele decidiu ser pobre, não porque ele não quis estudar, não porque ele fez as coisas. Então eu categorizo os 2 pobres. Eu tenho aquele pobre que verdadeiramente é um pobre que mereceu ser pobre, e tem um pobre que, coitado, a vida foi difícil com ele. Então esse que a vida foi difícil eu vou ajudar, esse eu vou financiar, esse eu vou cuidar. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que nós devemos cuidar do pobre. Ah, pastor, mas ele não merece. Pois é, a gente também não merecia. Se Deus olhasse para nós e falasse assim, não, eu só vou para o pobre premium, para esse pobre aqui eu não vou não. Talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Era melhor que isso nem descer, porque não ia achar nenhum minimamente justo para receber da sua graça. E aí nós trazemos esse conceito que temos de classe média, que agora podemos arrotar, não, porque eu batalhei, eu construí, eu fiz, trazemos isso para o Evangelho. E aí agora nós desconsideramos essas pessoas porque, não, elas merecem estar lá. Mas o Evangelho é muito maior do que isso. E a mensagem que ele fala é que nós como igreja não podemos ter essa mentalidade. Ah, mas ele mereceu, não me importa. Eu merecia ir para o inferno também, e Cristo ainda assim morreu por mim e me entregou. Até que um dia eu tive um encontro. Então até que um dia essa pessoa tenha um encontro, pode ser que ela nunca tenha, não importa, porque isso está nos tratando, não ela. Nós vamos alcançar essas pessoas. Porque um dia a sociedade vai olhar para a igreja e vai falar o seguinte, mas por que vocês alcançam essas pessoas que não merecem? Aí você tem a oportunidade de falar sobre a justificação. Porque um dia eu também não mereci e fui alcançado pela graça de Deus. Esse é o impacto da mensagem, isso é ser testemunha. Mas para isso nós precisamos conhecer a Cristo. Cristo ele não escolhia uma classe A, classe B. Cristo alcançava todos. Verso 2, precisamos falar de Jesus. Assim como os apóstolos, nós precisamos anunciar a Jesus. Falar sobre o seu sacrifício, falar sobre a sua ressurreição, falar sobre a oferta de arrependimento. Anunciar a verdade e falar sobre Jesus é a única forma de sermos relevantes em nosso testemunho. Porque quando anunciamos quem Ele é e o que Ele fez por nós, estamos anunciando a Jesus. Terceiro, precisamos viver como Jesus. Lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 3, diz assim:
sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. E aí no verso 6, aquele que afirma que permanece nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Precisamos andar como Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, verdadeiramente, eles andaram com Jesus, porque vivemos com Jesus. Nós só seremos testemunhas quando andarmos verdadeiramente com Jesus. 4. Depender do Espírito. Assim como havia a promessa lá em Atos, de que receberíamos um revestimento, um poder do alto para sermos suas testemunhas. Esse Espírito já foi nos concedido e somos agora suas testemunhas. Então precisamos nos relacionar com o Espírito. Porque quanto mais queremos testemunhar a respeito de Jesus, mais precisamos sermos dependentes do Espírito. E por último, para a gente finalizar, perseverar com fidelidade. Nós, como testemunhas, precisamos perseverar com fidelidade. É uma jornada até o fim, não é uma sprint. Não é agora 2 semanas vamos ser testemunhas, aí depois vamos entrar numa outra série, numa outra temática, esquecemos que somos testemunhas, agora vamos ser outra coisa. Não, isso é um chamado eterno. Precisamos sermos fiéis até o fim, perseverarmos. 2 Timóteo 2:1, verso 8 diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós não temos que ter vergonha de testemunhar a respeito do Evangelho. Nós temos que ter vergonha se a nossa vida não der respaldo para a nossa mensagem. Mas falar sobre Jesus tem que ser algo fundamental na vida cristã. Quando nós entendemos verdadeiramente isso, entenderemos o que é ser testemunha. E quando entendemos o que é ser testemunha, aí sim nós vamos agora caminhar em direção à missão que Ele nos confiou, que é anunciar a Jesus até os confins da terra. Amém?